primeiro ponto, é importante. Você precisa aprender. Por que você precisa aprender? Gente, o pitch não é simplesmente uma apresentação visual. Ele não é só isso. Existe, se você procurar na internet, não agora, tá, gente? Você vai ficar aqui comigo. Depois, você procura na internet, tá? Mas se você procurar na internet, você vai ver lá, pitch. O que é pitch? Como fazer um pitch? Ele vai te falar, ó, é assim, assim, assim. Existe tantos tipos de pitch. E essa é a questão. Um pitch, a gente tem o pitch de elevador, que é conhecido como pitch de elevador. Tem o pitch relacionado realmente a investimento. Tem o pitch. Tem vários tipos de pitch. Só que a questão é, por isso que eu falei, de 30 segundos a 15 minutos. O pitch, gente, ele não é simplesmente aquela apresentação que eu vou botar slide, que eu vou botar o projeto, que eu vou postar figura. Não é só isso. Mas é como eu falo com as pessoas. O pitch já vem daí, vem de trás. Porque o como eu falo, o porquê eu falo, vai ser crucial na minha captação de recursos. Por isso que eu falo, o pitch não é simplesmente para uma empresa, gente. O pitch é para qualquer pessoa que você está falando. Porque qualquer pessoa pode ser um doador em potencial. Então, quando você fala da sua organização, quando você fala da sua ONG, você precisa saber falar. E o pitch já está ali. Então, assim, essa apresentação, esse diálogo, essa persuasão que você tem que ter, esse conhecimento sobre o que você está falando, ele já está ali na sua fala. Então, assim, eu não preciso ter papel, eu não preciso ter um slide atrás de mim. O que eu estou falando, ele vai ser muito mais... vamos botar, a palavra não seria essa, mas vou usar essa mesmo, tá? Ele vai ser muito mais agressivo no sentido de trazer a pessoa para você do que você mostrando figura. Então, a sua fala é importante. Exemplo que eu dou para vocês aqui. Não sei se vocês me conhecem, mas acredito que vocês me conhecem, porque senão vocês não estariam aqui comigo. Eu trabalhei praticamente 8 anos dentro de um projeto social, que é um Instituto Refazer aqui no Rio de Janeiro, tá? E esse projeto, a gente tinha várias pessoas que chegavam no dia a dia ali para dar recurso para a gente. Então, qualquer pessoa que batesse na nossa porta, eu estava abrindo a porta e falando com essa pessoa. E por que eu falo, eu estou abrindo a porta e falando com essa pessoa? Porque no projeto onde eu trabalhava, eu comecei como recepcionista. Então, eu recepcionava essas pessoas. E depois eu virei gerente administrativo. Então, quando a pessoa chegava no projeto, eu sabia que ela estava ali, porque ela já veio no intuito de alguma coisa. Ou saber informação, ou dar já algum produto, alguma doação. E aí eu lembro, olha só, que chegou uma senhora que não conheceu o projeto, porque já tinha ouvido falar da instituição, porque a mãe dela iria fazer 90 anos e ela queria doar para uma organização. E aí eu fiz todo o trabalho, pitch, mandei meu pitch para ela. Ó, o projeto está à vontade, a senhora conhece nosso projeto, apresentei a instituição, falei sobre a instituição. E aí ela falou, poxa, que legal, gostei do trabalho, mas eu não sei muito bem se isso é meu interesse, mas eu gostei do trabalho. Eu falei, ó, tem outras 2 organizações aqui. Tem uma que trabalha com crianças aqui na frente, na outra rua. Tem uma outra aqui atrás que trabalha com pessoas com deficiência. E uma terceira que é uma de idosos ali do outro lado. E aí eu falei para ela das 3 organizações e ela seguiu o rumo dela. E aí vem a questão, tu vai estar me perguntando, tá, Débora, e qual foi o pitch que você fez aí? Como eu disse, eu falei tudo que eu tinha que falar com aquela pessoa naquele rápido momento, tá? Que ela falei com ela, passei outras informações e você deve estar pensando, cara, você indicou 3 outras organizações? Indiquei, gente, indiquei. Porque aquela coisa, quem sabe, eu confio no meu taco, essa é a frase certa, eu confio no meu taco. Então, assim, eu confio no meu taco, eu sei com quem eu tô falando, eu sei, no momento que aquela pessoa entrou ali, eu já dei uma analisada nela e fiz o que tinha que fazer. Gente, sem mentira nenhuma, praticamente no final da semana, ela veio, uma segunda ou uma terça, não me lembro muito bem, mas alguns dias depois ela retornou para a instituição e aí ela me ligou. Oi, tudo bem? Meu nome é fulano. Eu não sabia nem mais quem era a pessoa, né? Mas a pessoa falou o nome, aí falou o que era. Aí eu falei, oi, a senhora que veio aqui, fez isso. Então, eu passei nas outras organizações e eu achei a sua apresentação, o seu acolhimento muito bom. E isso fez toda a diferença para eu escolher a sua organização para ser a pessoa que vai receber as doações da minha mãe. Aí eu falei, poxa, muito obrigada, que não sei o que lá, agradeci. E isso, gente, mais uma vez, isso tem a ver com a jogada de mestre. Uma técnica de jogada de mestre.
Porque quando a gente olha assim, o pitch está aqui, ó, na ponta da língua. Eu já fiz o trabalho de passar informação para a pessoa. Só que tudo que foi elaborado por trás tem a ver com a jogada de mestre. Porque não é só fazer uma apresentação. Você tem que ter outras coisas para que você consiga a doação. Então, eu estou falando aqui de uma pessoa, tá? Só para você ter uma noção de que eu falei o quê? Que o nosso pitch ele é usado em qualquer momento. Ele é usado com quem você fala. Então, eu posso falar com uma pessoa. E aquela questão, falar com uma pessoa, não. Eu vou estar sempre falando com uma pessoa. Qualquer tipo de doação que eu for receber, por trás dela existe uma pessoa. Existe uma pessoa ali que vai estar ali representando uma empresa. Existe uma pessoa que vai estar representando aquele edital, entendeu? E aquela questão, quando você fala assim, Débora, edital, escutei edital. Sim, gente, aqui no Rio de Janeiro teve uma apresentação, um pitch para conseguir um recurso para uma lei de incentivo. Uma lei, tá? Se eu não me engano, foi a do Paulo Gustavo agora. A gente tem as organizações, elas precisaram fazer um pitch, elas apresentaram o pitch para uma banca. Então, assim, você teve que falar 15 minutos sobre a sua organização para que aquela banca, que eram 5 pessoas, falasse, pô, eu gostei daquele projeto, ok, ela está aprovada. Então, assim, foi um edital. Não foi uma empresa de você fazer uma reunião com 2 pessoas ou uma pessoa. Foi um edital onde 5 pessoas te examinaram. E você teve que apresentar o projeto. Isso tem a ver com o pitch. Então, ela teve... Todos que queriam aquele recurso, eles tiveram que se apresentar ali, falar sobre a organização. Eles fizeram um pitch de praticamente 15 minutos para falar sobre o projeto. Então, eles apresentaram o projeto social, o que significa o pitch, a apresentação e negociação para um recurso. Entendeu a ideia? Então, assim, em todos os momentos você envolve pessoas. Então, você tem que cativar, você tem que emocionar, você tem que informar, você tem que o quê? Negociar. E quando eu falo de negociação, para editais não existe negociação, mas para a empresa, dependendo do que a pessoa está falando aqui, vai haver negociação, sabe? Mas a questão ali é que você tem que estar trabalhando aquela pessoa, uma persuasão muito boa, para que ela fale, pô, eu gostei de você. E sempre, gente, com uma veracidade muito boa. Não, você não mente, tá? Você fala a verdade. Porque há uma apresentação, quem conhece, ela vai identificar que aquela pessoa está mentindo com alguns aspectos que ela vai apresentar ali também, tá? Então, é importante. A parte corporal, ela vai ver se é mentira ou verdade, entendeu? Então, preste atenção nisso, tá? Então, gente, é muito importante que você tenha que você aprenda, que você tenha um pitch na sua organização, porque ele vai fazer com que você impulsione o recurso na sua organização, porque se você souber realmente o que você fala, como você fala, aquela questão de elaborar, passar a mensagem com clareza, vai fazer com que você tenha recurso. Por quê? Porque vai haver profissionalismo e vai haver credibilidade nas suas falas. E, claro, na sua apresentação também. Porque se houver apresentação, vai vir toda uma apresentação que também tem que estar ali muito bem apresentável, muito bem desenhada, tem que estar toda estruturada também. Porque, como eu disse, não é só você falar. O que vai estar apresentado também no slide também tem que estar compatível com a sua fala. Entendeu a ideia? Então, assim, é importantíssimo que você tenha um pitch. O você saber falar, você saber apresentar, você passar a mensagem com clareza, isso te dá profissionalismo e isso te dá credibilidade. Por isso que é bom ter um pitch ali, porque as pessoas conseguem entender a sua causa. E isso vai atrair voluntários, empresas, pessoas e muito mais.